Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, versículo 8. O nobre, porém, projeta coisas nobres, e por nobres atos persevera. Isaías 32, versículo 8. O nobre, porém, projeta coisas nobres, e por nobres atos persevera. Amém. Vamos orar um instante só. Senhor, ajuda-nos. Nós não somos nobres por natureza, Pai, mas o Senhor pode nos fazer ser nobres. Se o Senhor nos der sonhos, se o Senhor nos der propósitos, a nossa vida será transformada. Ajuda-nos, ó Deus. Nós continuamos pobres e necessitados, totalmente dependentes da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor. O Senhor sabe de onde nós viemos, o Senhor conhece a nossa essência, então sabes e reconhece que nós não podemos nada se o Senhor não estiver conosco. Ajuda-nos, ó Deus, neste tempo para recomeçar. Ajuda-nos, ó Deus, a ter discernimento e sabedoria para recomeçar. Nós queremos recomeçar coisas excelentes, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós queremos deixar para trás aquilo que antes eram importantes, mas perderam o sentido quando nós descobrimos o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Quando Paulo vai dizer em Filipenses, aquilo que todo mundo achava que era vantagem, Paulo disse: isso eu considero esterco, isso eu posso deixar para trás, porque eu descobri algo mais excelente. Isso é recomeço. Mas eu queria gastar um tempo com vocês acerca de uma passagem interessante. Eu vou usar este texto que lemos apenas como referência, mas eu quero contar a história de recomeço em Deus e te convidar a você e eu juntos nos colocarmos na mesma posição em Deus, para que Ele possa fazer cumprir em nós o propósito que Ele tem. Se a Bíblia nos diz que nos tornamos nobres a partir dos atos ou das decisões que tomamos no Senhor, então eu quero te desafiar à nobreza em Cristo. Em um ano onde parece que tanta coisa ruim nos cerca, é tempo de se levantar os da linha de frente. Deixa eu tentar aproveitar
Só um detalhe: nós não estamos em tempo de pandemia? Sim, estamos. E em meio à pandemia não se levantam aqueles que estão em linhas de frente. Nunca foi tão enfatizado e tão reconhecido. Achei que foi um tanto quanto seletivo, mas enfatizado. Enfatizaram que os de linhas de frente, que não pode parar, os da segurança e os da saúde. Mas eles quase que excluíram os da limpeza, os garis, que também fazem parte da saúde, são linha de frente e que não pode parar. Os catadores de lixo, linha de frente. Nesses ninguém falou. Mas aí agora eu quero te desafiar outra coisa. Já que tem vaga para ser linha de frente e os da linhas de frente não podem parar, eu quero te chamar a atenção a uma coisa. Onde é que entra a igreja? Entre os do mundo existem os de linha de frente. Entre todos, a igreja tem que ser linha de frente em relação ao mundo. Então agora eu vou apertar um pouquinho. Você entregou sua vida para Jesus? Não responde, só pensa. Então por que você tem que estar cuidando dela? Você cuida do que é dos outros? Se você entregou, agora aguenta. É tempo de vivermos não a nossa, mas a dele. Não é assim que Paulo diz? Só faltávamos praticar. Aquele que achou a sua vida, perdeu. E aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor, achou. Já não considero alguma coisa o viver, porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é, entendeu? É hora de praticar. Vamos ser linha de frente, nobres? Quando a gente andava a pé lá na roça, irmão, tem como baixar só um pouquinho, por favor? Baixa um pouquinho. Obrigado. Quando a gente andava a pé lá na roça para fazer visita de noite, noite escura, de lua tarde, bem escura, o papai falava assim: meu filho, se nós tivéssemos aqui um palito de fósforo valia muito. Aí ele dizia: você não anda arrastando seus pés, viu? No trieirinho, trieiro, não é rua. Se alguém aqui não sabe o que é trieiro, pai, ensina seu filho, leva ele para um trieiro, você sabe. Aí o trieiro, você não anda arrastando os pés, você anda pisando forte, para que você não possa tropeçar e cair, porque está escuro. E nesses trieiros corria-se o risco de pisar no esterco da vaca. Para pisar no esterco da vaca, você não podia arrastar, você tinha que... Eu vou voltar, meu filho, pode deixar. Eu vou me educar aqui. Não vou andar em trieiro nenhum mais. Obrigado. Porque em meio às trevas, não tem necessidade de tanta luz para fazer a diferença. Em meio à claridade, aí você pode encher de luzinha. É um a mais.
Deus nos chamou para ser nobres em meio a um mundo perdido. É tempo da igreja se levantar. Mas vamos lá. Ninguém nasceu sem que houvesse um propósito de Deus. Deus nos criou para suprir uma necessidade. Deus não nos fez por acaso, Deus é nobre. Em seus projetos, Deus é nobre. Eu posso e você pode até não ser um projeto, um plano bem elaborado, um plano estratégico dos seus pais, mas é de Deus. Deus planejou você, Deus escolheu fazer você, e Deus quis fazer você para responder a uma necessidade nesse mundo. Ninguém nasceu sem um propósito. Ninguém. E aí agora é necessário a nós nos voltarmos ao propósito de Deus, para que a nossa vida faça sentido. Conhecer este propósito e viver ele faz com que a nossa vida tenha razão, tenha significado, tenha valor. Deus não se impressiona. Deus não se impressiona com sucesso humano. A Bíblia chega ao ponto de dizer que as melhores das nossas obras são como trapo de imundícia perante a santidade do Senhor, para que ninguém se glorie. Deus não se impressiona com as minhas conquistas, com os meus troféus, com os meus títulos, com os meus certificados. Sacrifício e holocausto não quisestes, mas um coração quebrantado não desprezas. O que realmente impressiona a Deus é o seu nível de sacrifício, de entrega, de renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o nível de entrega que Deus não despreza. Não, Deus não rejeita. Então o que faz a diferença, ou o que nos faz saber se um propósito ou se um projeto é nobre, é o fato de saber de onde ele vem. Se um dia você tiver a oportunidade, leia Gênesis capítulo 11. No capítulo 11, eles têm o melhor dos projetos de toda a história. Eles decidem edificar a Torre de Babel. O plano é audacioso, extraordinário, mas não prosperou. Já no capítulo 12, tem um projeto extraordinário, nobre. E o projeto extraordinário e nobre não nasce no coração de homens, nasce no coração de Deus. E Deus fala aos homens. Você quer saber se o seu projeto é nobre ou não? Descubra de onde ele vem. Se ele vem de Deus, é nobre. É nobre. É nobre. Aí, então, às vezes a gente fica em dúvida, porque nós somos esses crentões Pentecoste, e fica assim, de repente chega um irmão e fala assim: Deus tem um propósito na sua vida. Aí o outro fica assim: e aí, cadê? Qual?
posso tentar te ajudar. Se eu não sei qual que é o propósito, mas eu sei qual é a promessa. Aqui está a promessa. Transforme a promessa em projeto de vida. Qual que é o propósito de Deus para a sua família? Deus tem promessa, então chame essa promessa à existência na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, nos seus pais, na sua empresa, na sua profissão, no seu ministério. Faça com que a promessa de Deus se torne o projeto da sua vida, e Deus então, Ele fará com que se cumpra, porque Deus, Ele sendo o autor da obra, Ele se compromete com o resultado dela. Já não é mais só alvo meu, eu me torno parceiro de Deus, eu me torno um só com o Senhor, e eu me disponho a cooperar com Deus no projeto de Deus na minha vida. A minha vida então faz sentido. Existem alguns, vou deixar um pensamento para você entender. Eu não tenho ministério, eu não creio em ministério individual. Eu estou trabalhando no ministério de Jesus Cristo. O ministério é dele. A obra é dele, eu sou só cooperador com Cristo. De quem é a glória, de quem é a honra, para quem é o louvor, para quem é a adoração, é para Ele. Meu é só o privilégio de cooperar com uma obra que é maior do que eu. Entende isso, igreja? O seu casamento é projeto seu ou de Deus? A sua família é sua ou de Deus? Estão entendendo? Quando cooperamos com Deus, Deus garante o sucesso no final. Todo nobre tem um projeto e persiste nesse projeto. E aí eu vou te dar um exemplo. Lembram de Adão e de Eva? Vocês já viram falar nesses personagens? Deus havia preparado tudo. Preparou o jardim em todos os seus sentidos de preparo. Preparou tudo. Colocou o homem, colocou a mulher, e estabeleceu o seu propósito. Vocês vão fazer isso, isso e isso. Vocês podem isso, isso e isso. O que vocês não podem é isso. De repente, o homem e a mulher achou-se autossuficiente para gerenciar a sua própria existência, e abriu mão do projeto de Deus e estabeleceu o seu próprio projeto. Em consequência a isso, veio a queda, aquilo que conhecemos como pecado, e a ausência de Deus. Olha o que vai acontecer. Eles se deixaram ser seduzidos, enganados, e então se deixaram ser destruídos. Caíram na armadilha da serpente e foram tirados do Éden. Deus estabeleceu como sentença algumas coisas. Olha a sentença de Deus sobre a serpente: porei inimizade entre ti e a semente da mulher. Guarda esse nome, semente da mulher. Então, a Bíblia diz assim: assumindo então essa serpente, e então tomando
parte dessa serpente também o Senhor disse que ela deixaria de ser tão bonita, tão bela, arrastaria sobre o seu próprio ventre e se alimentaria do pó da terra. Já ao casal, Deus diz que a partir de agora já não mais encontraria. Quando Adão e Eva tinham fome, estava tudo pronto, era melhor do que micro-ondas, melhor do que fast food, melhor do que, o que é que tem aqui, que eu não sei mais, tudo quanto é coisa que vocês pensar, viu, rapaziadinha, do que enlatados, do que refrigerante, sei lá, o que você gosta, muito melhor, estava pronto, preparado, não causava dano, não era maligno, era benigno, foi Deus quem fez, o alimento estava pronto. A partir de agora, você não vai comer simplesmente quando tem vontade, você vai ter que trabalhar, e do suor do seu rosto vai comer, já não é mais do jardim, você vai se afadigar com seu trabalho. Mas tem uma coisa, essa é a parte ruim. A parte boa, Deus disse assim: mulher, vai nascer da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente. De repente, passa-se o tempo, e o casal se vê grávidos. Imagina a expectativa, nasceram 2 meninos, um após o outro, rapidinho. Imagina Adão e Eva criando esses meninos. Vocês já pensaram que o tanto que a gente dá valor nas coisas depois que perde? Depois que a gente perde, a gente lembra e fala assim: nossa, eu tinha e agora não tem mais. Eu era, eu fui, eu fazia. Imagina Adão e Eva falando do que tinham no paraíso, no Éden. Imagina o dia que passaram fome pela primeira vez. Eles nunca tiveram experiência de passar fome, de ter que trabalhar. Imagina eles quando chegou a virada do dia e Deus não veio. E eles sentiram falta da presença de Deus em meio a eles. E agora eles já convivem com a culpa, com a vergonha, com a acusação de um para com o outro. De repente nascem os meninos e eles criam a expectativa: um destes vai pisar a cabeça da serpente, nós vamos vingar. O crente quase não faz isso, tá? Mas agora nós vamos zelar desses meninos, porque quem sabe vai ser um desses aí. E quanto mais rápida a vingança, parece que a gente mais expectativa tem. Então vamos zelar, dá vitamina, dá biotônico, dá emulsão de Scott, para esses bichinhos crescer rápido e forte, porque eles vão pisar a cabeça da serpente. Nós vamos vingar, talvez, quem sabe, Deus nos deixe voltar. Nasceram os meninos e cresceram, e num dia de culto, eles tentando agora, não é mais o homem quem vem a Deus, Deus agora é o homem, não é Deus que vem ao homem, agora é o homem que vai fazer culto para buscar Deus. Imagina isso, o homem estava acostumado a receber Deus, a conversar com Deus. Hoje igreja, a gente faz de tudo, falta pouco plantar bananeira para ver se uma fagulha dos céus se abre sobre as nossas vidas. E de repente uma palavra que
que chega ao nosso coração, a gente se derrete. Eles tinham um próprio Deus diante deles. Agora eles vão ter que fazer culto para ver se Deus vem. E num momento como esse de oferta, eles trouxeram a oferta para ver se Deus se importava ou se importasse com essa oferta. Eles vão descobrir que Deus não se impressiona com oferta. Deus se move com o coração do ofertante. Naquele dia houve 2 tragédias, porque um se volta contra o outro ao ponto de matar, e este que matou foge. Adão e Eva estão agora novamente sozinhos. Todo o plano foi por água abaixo. A expectativa de vingança acabou. Caim e Abel morreram. O trauma da família foi ter perdido os 2 filhos de uma vez só. Tinham motivos de tristeza, de dor, de dúvida, de ressentimento, pois eles conseguiram perder tudo. E vocês já pararam para pensar que quando a gente começa a perder alguma coisa, a primeira expectativa nossa é de desistir? Todos nós pensamos em desistir. Você nunca vai encontrar um vencedor em meio àqueles que desistiram. O vencedor sempre estará entre aqueles que perseveraram. Seja nobre, seja nobre, seja nobre. Tiveram uma atitude nobre, lembraram da promessa. Quando as coisas parecem, o caos parece se estabelecer e se instaurar, lembrem-se da promessa. Qual que é a promessa de Deus? Nós não precisamos nem ver, muito menos de sentir. Deus nos chamou para viver pela fé. Nós precisamos de crer. Você continua crendo, você continua confiando. Talvez então, olha só, nós precisamos lembrar da promessa. A experiência negativa em que a experiência nos fez viver, ela tivesse talvez de novo, ou viver de novo a mesma experiência, mas nós vamos ter que voltar diante de Deus, para recomeçar, para tentar outra vez, voltar a acreditar. Essa é a nobreza, tentar de novo, confiar de novo. Vamos ter que reconstruir. Vamos ter que nos deixar ser reconstruído no Senhor. A única maneira de superar a dor da perda é buscar de volta a promessa de Deus. Desistimos das promessas porque da primeira vez não deu certo, não é assim? Nós pensamos em desistir porque tentamos e não deu certo, e estamos cansados, frustrados e não queremos mais sofrer. Aliás, essa é a frase que mais contaminou a geração e é a que mais estragou a geração atual, porque não queremos deixar com que os nossos filhos sofram, mas é o sofrimento que nos ensina. Onde está a promessa de Deus? Não podemos levar tão em conta a nossa própria experiência. Eu vou te dar um exemplo para que você me entenda. Quando Moisés, o homem mais manso da terra, Deus falou com Moisés: Moisés, toca a rocha.
Ele tocou e a rocha jorrou água, e todo Israel bebeu da água. Quando Deus falou a Moisés: Moisés, fale a rocha. Moisés não quis confiar em Deus, mas na experiência. Mas da outra vez eu fiz, foi assim. É assim que é o jeito certo. É assim que funciona. Mas foi por isso que Moisés não entrou em Canaã. Porque não é para eu confiar na minha experiência, é para eu confiar em Deus. Não é para eu depender daquilo que eu já passei, é para eu confiar naquilo que Deus tem para mim. É para eu sair do barco e andar sobre as águas, é para eu andar pela fé. Não é por aquilo que eu estou vendo, nem que eu estou sentindo, é pelo que eu estou crendo. Não importa o que o diabo já fez na sua vida, mas importa no que são as promessas de Deus na nossa vida. O que está acontecendo dentro de você é mais importante do que aquilo que está acontecendo nas circunstâncias da sua vida. Solta o trauma, irmão. Apresentei-vos, trazei cativo diante de Deus aquilo que te aflige. Cativo é preso. Traz cativo e apresenta no altar. Traz cativo a sua dor. Traz cativo a sua experiência frustrada. Traz, entrega diante do altar. Deixe diante do altar e saia daqui com a promessa restaurada. Sabe o que Adão disse e fez? A Bíblia diz assim que Deus fez Adão, tornar a conhecer Eva. Tornar a conhecer é tentar de novo. Olha só que coisa, olha a expressão, como é que Deus usa essa expressão para falar que o esposo tornou a conhecer a esposa. E eles então tentaram mais uma vez, e Eva engravidou, e teve um novo filho. A este, eles colocaram o nome Sete. E dos significados do nome Sete é semente. Da semente da mulher nasceria um que vai pisar a cabeça da serpente. Jesus não nasceu de Caim nem de Abel, mas de Sete, porque a promessa de Deus se cumpre. Você vai ter que gerar Sete. Você vai ter que gerar a promessa de Deus. Você vai ter que se engravidar da promessa de Deus. Você vai ter que tornar a conhecer. Você vai ter que tornar a voltar ao primeiro amor. Você vai ter que recomeçar. Mas não deu certo. Eu sofri tanto. A promessa de Deus vai cumprir. Precisamos de sementes novas. Precisamos, para manter vivas as promessas de Deus, não importa o que Caim fez, ou se Caim passou na sua vida, o assassino passou na sua vida, não importa se Abel já se foi, um dos nomes Caim e Abel fala de algo passageiro, de vapor, não importa o que já tenha acontecido, nós precisamos prosseguir para o alvo, nós precisamos seguir adiante, nós precisamos confiar de novo, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos depender de Deus. Deus vai fazer nos gerar a promessa dEle. Qual é a promessa de Deus para a sua vida e a sua família, igreja? Tornar a conhecer, tentar de novo. Tentar de novo, acreditar de novo, tornar a ter o filho,
tornar a dar nome, esperar o tempo de Deus. A gravidez fala do tempo de Deus. Agora há pouco um rapaz e uma moça tiveram um filho, era para nascer em fevereiro, nasceu agora em dezembro, menos de 7 meses. Não queira que a promessa seja prematura na sua vida. Tenha um tempo, confie. No tempo certo, produz. Seremos como árvore plantadas junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem, no tempo certo produz, tudo quanto faz prospera. Aprenda com os erros e prossiga adiante. Você não tem noção do que Deus colocou dentro de você, da visão, do sonho, do projeto. É preciso continuarmos crendo. O que move o impossível diante de Deus é pela fé. Se Deus liberou uma palavra sobre as nossas vidas, é preciso crer. A sua esperança não vem de homens, o homem não é o homem quem vai te honrar, não é o homem quem vai te abençoar, é Deus. Não se curve diante de homens, mas se renda diante do Senhor. Faça aquilo que deve ser feito no Senhor. Faça aquilo que você nasceu para fazer. Faça aquilo que Deus estabeleceu como propósito na sua vida. Deus colocou dentro de você aquilo que trará resposta à necessidade. Então continue crendo. Continue crendo. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para isso. Ele quer nos usar para isso, para nos fazer ser como sal e luz nesse mundo. Estamos prontos para o recomeço? Que darei ao Senhor? Entregue sua vida. Deus não precisa do seu carro. Deus não precisa da sua casa. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dom. Deus não precisa da sua capacidade. Mas Deus te chama a se tornar parceiro com Deus.